Boa tarde, meu nome é Victor Duarte e a gente hoje vai abordar um artigo recente do primeiro semestre de 2020, publicado na Radiology, que fala sobre o consenso sobre elastografia hepática Sharewave. Em resumo, a elastografia é um método não invasivo capaz de avaliar a rigidez tecidual. Ela já está no rol da ANS desde 2018. E é importante a gente salientar que cada doença tem uma característica específica de expressão do aumento da rigidez pela elastografia. E a gente hoje tem no mercado diferentes tecnologias disponíveis. Nós temos o FibroScan, que é o nome comercial da elastografia transitória, temos elastografia por ressonância magnética e elastografia ultrassônica, que é o nosso tema foco de hoje. Dentro dessa modalidade, nós temos duas técnicas, elastografia por compressão ou strain, que ela não realiza elastografia hepática, ela é muito utilizada em tireoide, mama, colo do útero e próstata, e também temos elastografia Sharewave. Nós vamos abordar agora um pouco sobre essas duas diferentes técnicas. Vamos começar pela elastografia por compressão ou strain. Nessa técnica, a compressão mecânica manual deforma os tecidos. Quanto mais rígido, menor a deformação. Isso gera um mapa de cor qualitativo, capaz de analisar comparativamente os diferentes tecidos vizinhos. Agora vamos abordar a elastografia Sharewave, que apresenta duas diferentes modalidades, a Point Sharewave ou ARF e a 2D Sharewave. Nessa modalidade, o transdutor ele gera um pulso acústico, que vai deformar o tecido e vai gerar ondas de propagação lateral, as Sharewaves. A velocidade de propagação dessas ondas nos diferentes tecidos fornece a informação da rigidez tecidual, pois quanto maior a velocidade de propagação, maior a rigidez. Aqui temos exemplos da elastografia 2D Sharewave e Point Sharewave. A diferença básica entre essas duas técnicas é que na 2D Sharewave nós temos um mapa de cor que não está presente na Point Sharewave, conhecido como elastograma. O resultado final é a mediana de 10 medidas válidas, com resultados expressos em metros por segundo ou quilopascal. É muito importante o conhecimento do critério de qualidade, que é o intervalo interquartil sobre a mediana. É obrigatório esse valor estar abaixo de 30% quando medido em quilopascal e abaixo de 15% quando em metros por segundo. Então, agora voltando ao nosso artigo original, esse artigo ele se propõe a padronizar os pontos de corte para elastografia Sharewave na doença hepática gordurosa não alcoólica e nas hepatites virais. A gente vai observar que ele não tem correlação direta com a classificação de Metavir, e sim ele busca separar os pacientes em grupos de acordo com a relevância clínica. E quando a gente fala em uniformidade e padrão, é importante a gente reconhecer que em 2007 essa entidade ela foi criada vinculada ao Colégio Americano de Radiologia, com diferentes participantes, e o intuito dessa entidade é criar padrões uniformes da avaliação por elastografia dentre os diferentes fabricantes. O consenso de 2020 não tem uma correlação direta com a escala Metavir, e sim com a relevância clínica. Visto isso, é importante a gente conhecer o conceito de doença hepática crônica avançada compensada, que são pacientes que englobam as escalas F3 e F4 de Metavir, pacientes assintomáticos e com maior risco de complicações, como hipertensão porta, ascite, hemorragia digestiva alta, encefalopatia, insuficiência hepática e hepatocarcinoma. Bom, isso possibilita a gente dividir os pacientes em dois grandes grupos: os pacientes com fibrose clinicamente significativa e os pacientes sem fibrose clinicamente significativa.
levando em conta que a fibrose clinicamente significativa é a doença hepática crônica avançada compensada. E quando a gente estuda a variação da velocidade encontrada nas share waves dos diferentes grupos de fibrose na escala Metavir, a gente observa uma grande interposição desses grupos. Daí uma grande pergunta: qual ponto de corte utilizar? Dessa maneira, o consenso ele recomenda que utilizemos ponto de corte baixo para exclusão com segurança de doença hepática crônica avançada e pontos de corte altos para concluirmos com segurança a presença de doença hepática crônica avançada. Entre esses valores existe uma penumbra que são valores indeterminados, que para esses pacientes nós vamos precisar de outros testes para ver em qual dos grupos eles se enquadram. De um ponto de vista prático, na clínica diária, é mais importante a gente classificar um paciente com fibrose clinicamente significativa ou não, do que a gente pontuar na escala Metavir. Utilizando os pontos de cortes recomendados, a gente consegue com confiança avaliar os pacientes normais dos pacientes hepatopatas. Aqui a gente vê a tabela dos cutoffs que esse consenso ele preconiza. Aqui um esquema ilustrativo que exemplifica a tabela anterior, mostrando que fígado com uma rigidez inferior a 5 kPa é um fígado normal. De 5,1 a 9 é um fígado provavelmente normal, só que com valor preditivo negativo um pouco menor, então sendo necessários mais testes para confirmação. De 9,1 a 13 kPa é um fígado que provavelmente tem doença hepática crônica avançada, porém mais testes são necessários. Acima de 13,1 a gente já considera doença hepática crônica avançada e quando temos uma rigidez superior a 17 kPa, a gente já começa a pensar em hipertensão porta associada. Em resumo, o consenso de 2020 ele sugere pontos de corte para avaliação da rigidez hepática por elastografia Sharewave no contexto da doença hepática gordurosa não alcoólica e das hepatites virais. Ele também aborda o conceito de doença hepática crônica avançada compensada, que são pacientes assintomáticos com maior risco de desfecho clínico desfavorável. Ele também fala para a gente sobre a qualidade, a verificação dos critérios de qualidade do estudo de elastografia, onde a gente precisa obrigatoriamente ter o intervalo interquartil sobre a mediana inferior a 30% quando o estudo realizado em quilopascal e inferior a 15% quando realizado em metros por segundo. Aqui nós temos um resumo dessas abordagens da elastografia, desses pontos de corte, onde a gente tem resultados inferior a 5 kPa, ausência de fibrose clinicamente significativa, superior a 13, fibrose clinicamente significativa, superior a 17, maior risco de hipertensão portal, e entre 5 e 13, uma zona cinzenta, onde mais testes eles são necessários. A proximidade entre o radiologista e o clínico é fundamental para a correta interpretação da elastografia e do acompanhamento do paciente. Dessa maneira, gostaria de compartilhar meus contatos e me colocar à disposição para o que for preciso. Obrigado pela atenção.